Muito bem. O que eu tenho a apresentar neste vídeo é uma questão de álgebra, que me dá uma sequência finita de n mais um termos, e entre esses termos existe uma relação de recorrência. Então, eu tenho o primeiro termo é meio, e tem uma relação de recorrência aqui, que dá cada termo em função do termo anterior, né, que dita aqui o crescimento dos termos para nós. Cada termo é o anterior mais uma coisinha, né? E aí, o seu objetivo é provar que o último termo, né, o enésimo, o termo de índice n, ele não cresceu tanto a ponto de chegar no um, mas ele cresceu o suficiente a ponto de chegar a ponto de ultrapassar o 1 menos um sobre n, né? Então, aí a primeira coisa que nós vamos notar sobre essa questão, eu já vou resolver logo. Quem quiser assistir, quem quiser tentar fazer, faça. Mas eu estou anotando esse vídeo aqui mais para eu, posteriormente, se algum dia eu tornar essa questão e me lembrar do que foi que eu fiz, do que para ser didático. Eu queria registrar, assim, a minha linha de pensamento, mais ou menos como ela está dessa vez agora, que foi a primeira vez que eu tive contato com o problema, né? É mais esse o objetivo do vídeo. Enfim, mas quem quiser ver para tentar se desafiar e para tentar ver como foi que eu fiz a questão, também está servindo. Só recomendo não tentar fazer direto, porque é uma questão, assim, não tentar não ver a solução direto, porque é uma questão que vale a pena ficar quebrando a cabeça, porque ela é muito divertida. Enfim, que eu fiz com ela? Ó, eu falo, uma das coisas que eu sempre faço com questões que tem essa cara aqui é tentar achar alguma estimativa e aí montar a equação quadrática aqui me saiu como uma boa tática, né? Então você monta a equação quadrática no AK menos um e contraintuitivamente expressa ele em função do próximo termo, né? Porque você tem o próximo, em função do anterior, faz o contrário e vê o que acontece, né? Vamos lá. Então, se eu fizer o discriminante dessa equação em AK menos um, ele é n ao quadrado mais 4n/k, né? Então, AK menos um é igual a menos n mais raiz quadrada de n2 mais 4n. AK, é claro que eu posso desprezar a raiz negativa, porque a sequência é crescente, os termos são todos positivos, né? Sobre, ah, sobre 2, né? Beleza. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa expressão aqui e vou desracionalizá-la, né? Eu vou escrever ela assim, ó. Raiz quadrada de n ao quadrado mais 4n AK menos n sobre 2, como está ali, né? Só repetir. Mas aí eu vou fazer assim, ó, vezes n ao quadrado mais 4n AK mais n sobre a mesma coisa, né? Estou multiplicando por um para não alterar o valor, certo? Beleza, então agora eu posso continuar a conta para cá. O AK menos um, dá para usar o último espacinho aqui. O AK menos um, ele é igual a essa diferença de quadrados aqui, vai dar quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, e aqui embaixo vai ficar duas vezes raiz de n ao quadrado mais 4n AK mais n. Portanto, o AK menos um vai ser igual a... Aqui fica em cima 4, eu corto com 2, né? E fica assim. 2n AK dividido por... Aquele 2 ele vai embora. N mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4n AK. Aí, assim, salta aos olhos qual é o truque que você vai fazer aqui, porque você tem uma raiz muito desagradável no denominador, que aliás, ela estava no numerador, eu que fiz as coisas ficarem piores, que eu joguei ela do numerador para o denominador, eu não sei
como isso vai melhorar a sua vida, mas melhora a sua vida, porque pelo menos eu acho que eu enxergo melhor assim, né? Talvez a mesma estimativa pudesse ser feita no numerador, mas eu quis fazer artifícios malabarísticos aqui, então, enfim. Mas o negócio é o seguinte, ó, essa expressão n ao quadrado mais 4 ela é quase um trinômio quadrado perfeito, né? Ela é menor do que n mais 2ak ao quadrado, beleza? Se você desenvolver esse quadrado aqui, você vai ver que é o que está na esquerda mais um pedacinho, né? Então, aí você vai acabar vendo o seguinte, que o a, k menos um é igual a 2n, perdão, se eu estou fazendo estimativa, né? Esse pedaço aqui que está dentro da raiz, ele é menor do que alguma coisa, mas se ele é menor e ele está no denominador, então ele vira maior, né? Então, maior do que 2NH dividido por N mais esse pedacinho aqui. Raiz desse treco é menor do que o que está dentro do quadrado aqui, que é N mais 2AK. Só que isso aqui é exatamente o quê? 2NAK dividido por duas vezes N mais AK. Então, ótimo. Então, AK menos um é maior do que o NAK dividido por N mais AK. Beleza. E aí, como é que isso, ó céus, pode me ajudar, né? Não sei, eu só fiz assim meio que de onda, né? É, deixa eu ver. Eu acho que se você, não sei, eu acho que esse malabarismo, assim, era só necessário para eu dizer qual foi o processo pelo qual eu acabei enxergando a solução, mas não necessariamente ele é indispensável para a solução. Você poderia fazer uma coisa mais enxuta sem passar por esse processo. Mas aí qual é a graça de fazer o vídeo se a graça do vídeo é fazer o processo, né? Enfim, o que que eu vou fazer aqui? Acho que eu vou tornar a isolar o AK em função do AK menos um, né? AK menos um, AK maior do que o N. AK, quando eu isolo o AK, né? AK menos um vezes N é maior do que o AK que multiplica N menos AK menos um, né? Aí eu acho que vai dar bom, porque vai ficar assim, N sobre AK maior do que, N sobre AK maior do que N menos AK menos um sobre AK menos um. Vixe, calma aí. Sobre AK menos um. E aí o que eu ganho é N sobre AK menos N sobre AK, não, sobre AK menos um vai ser maior do que menos um, ou seja, acho que é isso aqui que eu queria, ó. Eu quero isso aqui. Um sobre AK menos um sobre AK menos um é maior do que menos um sobre N. Acho que é isso aqui que eu quero, tá? Por quê? Não sei, não tenho a menor ideia. Deve servir para alguma coisa. Deixa eu ver. Porque se isso é verdade para qualquer K maior do que igual a 1, né? Isso é verdade para K maior do que igual a 1, porque eu só posso fazer K menos um quando ele é pelo menos zero, né? Então eu posso fazer para todo K, né? Então fica assim, um sobre A1 menos um sobre A0 maior do que menos um sobre N. Então eu posso fazer para o próximo também. Um sobre A2 menos um sobre A1 maior do que menos um sobre N, etc, etc. Até o um sobre AN menos um sobre AN menos um que por sua vez é maior do que menos um sobre N também.
Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar tudo isso aqui e somar, né? Somar todas. Todas as, digamos, 0 até n menos um são n inequações. Pronto. Então, eu vou somar todas as n inequações. Quando eu fizer isso, o A1 que está positivo aqui vai cancelar o negativo de lá. O A2 que está aqui vai cancelar com A3 menos A2, etc, etc. Todo mundo que está aqui praticamente vai cancelar. Só quem sobreviver. 1 sobre a n menos 1 sobre a zero do lado de cá. Como são n equações com menos 1 sobre n do lado esquerdo de todas, essa soma do lado, perdão, do lado direito aqui vai ser menos 1. Pronto. Então, 1 sobre a n é maior do que 1 sobre a zero, menos 1 a zero. Era meio, né? E as coisas são feitas para dar certo. Então, isso aqui é 2 menos 1. Conclusão, o nosso a n é menor do que 1 mesmo, né? O a n era menor do que 1 o tempo todo. Então, um lado já está feito, né? Um lado aqui já está feito. A n é menor do que 1. Na verdade, a primeira vez que eu consegui provar essa estimativa de cima aqui, não foi nem assim. Foi com a desigualdade de Bernoulli, né? Desigualdade de Bernoulli fala o seguinte: um mais alfa elevado, perdão, 1 mais x elevado a alfa é maior do que 1 mais alfa x, tá? Ela fala isso aqui. Acho que para x maior do que menos 1 e alfa maior do que zero. Mas eu vou usar só para x e alfa maiores do que zero, porque bom, porque é só o que eu preciso. Eu só estou com reais positivos aqui na brincadeira. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa maneira aqui inicial de escrever recursão, né? AK igual a AK menos um mais AK menos um quadrado sobre N, né? Então, esse AK, na verdade, ele era AK menos um vezes. Eu só vou escrever uma outra demonstração da mesma coisa, porque eu achei a outra demonstração tão mais bonita. É, e aí eu vou compartilhar também, né? Porque aqui, ó, você faz o seguinte: você faz o seu x ser o AK menos um, você faz o AK menos um fazer o papel de x, e você faz o um sobre n fazer o papel de alfa, né? Então, exatamente isso aqui, ó, um mais alfa x vai ser exatamente um mais AK menos um sobre n. Então, você pode falar que esse pedaço aqui, né, o lado direito dessa estimativa aqui é menor do que, repito, AK menos um daqui, né, é menor do que um mais x, que é um mais AK menos um, elevado ao alfa, que é um sobre n, tá? Então, Bernoulli me permitiu fazer essa estimativa aqui. Ou seja, o AK dividido por AK menos um, né? Vai ser menor do que um mais AK menos um elevado a um sobre N. Logo, eu posso multiplicar todas essas inequações que nem eu fiz aqui, né? Ficar assim, a N sobre a N menos um, a N menos um sobre a N menos 2, etc. Até o A1 sobre a zero. Isso aqui vai ser menor do que um mais a N menos um elevado a um sobre N, um mais a N menos 2 elevado a um sobre N, etc. Até 1 mais a zero elevado a um sobre N, né? Na verdade, em vez de eu fazer para o N, eu acho que era mais conveniente se eu fizesse para um K. Então, mesmo raciocínio, só que em vez de usar a letra N, eu vou usar a letra K, né? Então, o N só sai do índice, mas ele fica no expoente.
porque eu acho que vai sair melhor para mim. AK menos um, K menos um, AK menos 2. Pronto, é produto de K inequações. Então aqui dentro fica o AK menos um, AK menos 2, etc. E mesmo raciocínio, né? Pronto. Então, o que que acontece? Isso aqui é um produto telescópico, né? Os numeradores vão cancelando os denominadores. Aí fica assim: o AK é menor do que o A0 vezes produtão um mais AK menos um mais AK menos um até o 1 mais A0, tudo isso elevado a um sobre N. Tá. Aí é o seguinte: você sabe que média geométrica é menor do que ou igual a média aritmética de K números quaisquer, né? Então eu vou usar isso aqui agora, ó. Um mais AK menos um, etc. Um mais A0. Se eu pegar tudo isso e elevar a um sobre K, é... mentira, isso, um sobre K. Esse negócio aqui é menor do que ou igual a somatório, né? Somar todos esses termos, um AK menos um, somar essas K parcelinhas aqui, um mais A0 sobre K, né? Perdão, isso aqui. Pronto. Tá? Então, média geométrica é menor ou igual a média aritmética. Aí eu vou pegar isso e vou usar aqui dentro, né? Na hora que eu usar aqui dentro, vai ficar assim, ó. O AK é menor do que o A0, que multiplica um negócio, né? Assim, que multiplica esse produtão. Esse produtão, eu vou fazer o seguinte, ó, peraí. O 1 sobre K, eu vou elevar esse lado aqui a K, né? E aqui em cima eu vou ficar com K. Pronto. Então, esse produtão é menor que esse somatório elevado a K. Pronto. Aí, o que está dentro do colchete é menor do que... O que está dentro do colchete é menor do que 1 mais A0 até 1 mais AK menos um sobre K, né? Isso que está dentro do colchete é menor do que esse negócio aqui elevado a K, e aí depois eu vou levar um sobre N, né? Então, tem alguma coisa elevada a um sobre N. O que que é essa coisa? Produtão. E o que que é esse produtão? Ele é um negócio menor do que igual a essa késima potência da média de catermos, né? Então, se eu fiz a continha certa, aqui vai acontecer o quê? Vai acontecer que o AK é menor do que o A0, que multiplica. Esse somatório, o K sobre N vai ficar lá fora, que é o expoente, né? Esse somatório é o quê? Um K vezes dividido por K, então é um mais. Aí eu vou colocar assim, somatório de A0 até AK menos um dividido por K. Beleza. Agora eu vou falar o seguinte. Suponha que A0 A1, etc., até o AK menos um, como a gente já disse, essa sequência crescente, suponha que todos eles são menores do que um, tá bom? Então, eu vou poder dizer o seguinte, o AK, ele é menor do que A0, que multiplica um mais, beleza, soma de A0 até AK menos um é menor do que K, porque todo mundo é menor do que um. Então, fica um mais um, né, elevado a K sobre N. Só que isso é o A0, que é 2A menos um, 2A, K sobre N menos um. Perdão, 2A, K sobre N, né? Então, o AK
ele é menor do que 2 elevado a k sobre n, menos um. Se por acaso eu tenho k menor do que n, então o que eu vou obter é que o a índice k, não, k menor do que ou igual a n, então esse expoente k sobre n menos um é menor do que zero, né? É menor do que zero. Esse expoente é negativo, então é menor do que ou igual a zero, né? Então a k vai ser menor do que 2 elevado a zero, ou seja, o AK vai ser menor do que um. Isso acaba de provar que o AN é menor do que um. Por quê? Por indução, né? Porque se eu tenho um índice K menor do que igual a N, para o qual todos esses termos aqui são menores do que um, eu garanti que o próximo também é menor do que um, né? Então, por indução, o AN tem que ser menor do que um. Isso aqui foi a minha demonstração, a minha primeira demonstração de que o AN é menor do que um, que já tinha sido demonstrado, mas eu quis, né, colocar aqui também. Enfim, mas eu ainda preciso demonstrar a cota de baixo, né? Um menos um sobre n menor do que o AN. Ainda preciso demonstrar essa cota de baixo aqui. Então, como que eu faço? Bom, de verdade, eu fiquei quebrando a cabeça. Eu não consegui achar nada parecido com o que eu fiz na minha primeira tentativa de solução, né? Mas aí, assim, eu acabei percebendo outra coisa, né? Que essa aqui foi a minha segunda solução para a cota de cima. E é muito prático você olhar para esses números um sobre a um menos um sobre a zero, enfim, os inversos da sequência, né? Então aí, bom, substituição até quase que canônica, eu diria, né? De problemas de álgebra que envolvem sequências, por que não tentar fazer o AK ser escrito como um sobre BK, né? Então agora a sequência dos BKs, né? Com caindo de BK com caindo de zero até N vai ser decrescente, né? Porque a sequência dos A é crescente, então a dos inversos é decrescente. O B0 é o inverso do A0, portanto ele é 2, né? E agora eu quero provar o quê? Eu quero provar que um menos um sobre N é menor do que um sobre Bn, e esse é menor do que um, né? Esse camarada é o AN, e o que eu quero provar é isso. Então, isso é equivalente a provar que o um é menor do que o Bn, e o Bn é menor do que o n sobre n menos um, tá bom? Na verdade, eu vou usar o fato de que isso aqui, né? Isso aqui já está provado, tá? Esse lado aqui já está provado, que foi o que a gente fez aqui. O AN é menor do que um, portanto, o inverso do AN é maior do que um. E eu vou usar esse fato para provar esse outro, né? Isso aqui agora é o que eu quero, tá? E quando eu escrevo o Bn em lugar de An, na minha recursão original que eu tinha, né? AK igual a AK menos um mais AK menos um quadrado sobre N, o que eu obtenho é um sobre BK igual a um sobre BK menos um mais um sobre NBK menos um ao quadrado, tá? Então, beleza. Só ir fazendo conta, né? Um sobre BK é igual a. Ou seja, todo esse processo de resolução do problema era para me mostrar que a solução mais prática que eu poderia imaginar era simplesmente considerar a sequência dos inversos, né? Que é uma ideia de substituição bem básica e que eu acho que demorou um processo para eu perceber que isso dava certo, né? NBK menos um mais um sobre NBK menos um ao quadrado, né? Aí, uma coisa que eu acho que fica bastante natural de se fazer aqui é você tentar estimar isso daqui, né, de alguma maneira. Por exemplo,
Acho que colocando, se você multiplicar pelo próprio BK, né? Acho que fica legal. Tipo, BK menos um sobre BK, né? BK menos um sobre BK é igual a, sei lá, NBK menos um ao quadrado mais, mais um, perdão, eu só estou multiplicando pelo BK menos um aqui, né? Mais um sobre NBK menos um, pronto. Porque aí isso sai, né? NBK menos um sobre NBK menos um vai dar um, então um mais um sobre NBK menos um. Tá legal. Agora, agora eu já sei o quê? Que eu posso multiplicar dos dois lados aqui, né? Se eu considerar a equação entre esse termo e esse, né? Posso multiplicar por BK. E aí o que eu vou adquirir é BK menos um de um lado. Isso, agora eu acho que eu consegui sair. E aqui tem um vezes BK. BK, né? Mais ah, 1 sobre N, perdão. BK menos um é igual a BK mais BK sobre BK menos um. BK, um sobre N, BK sobre BK menos um. Tá? É, beleza. Aí eu sei, agora eu sei, peraí. Retrocedi aqui alguns passos porque não foi isso que eu fiz originalmente. Então, voltando aqui, ó. Tava nessa linha aqui antes de fazer besteira. Aí o que era rápido de fazer? Inverter. Inverte esse membro, inverte o outro. NBK menos um ao quadrado sobre NBK menos um mais um. O bom quando você está numa prova é que você tem o seu próprio rascunho, né? Eu tive que parar o vídeo para consultar meu próprio rascunho. Mas tudo bem. Aí você consegue escrever isso aqui como NBK menos um ao quadrado, perdão, mais BK menos BK, né? NBK menos um mais um. Pronto, bota o BK em evidência nesse pedacinho aqui. Você vai adquirir o seguinte, agora vai dar, ó. BK é igual. Esse pedacinho aqui, dividido pelo de baixo, vai ficar só BK menos um, né? BK menos um. Vai ficar só o BK menos um em evidência aqui, que você colocou. BK é igual a BK menos um menos o quê? O BK menos um sobre essa brincadeira aqui toda. BK menos um sobre NBK menos um mais um. NBK menos um mais um. Beleza. E aí, por que que isso é bom? Porque eu posso ainda escrever outra coisa. Eu posso dividir o numerador e o denominador dessa brincadeirinha aqui pelo BK menos um. Porque vai ficar bom. Porque vai ficar legal, ó. Vai ficar um sobre N mais um sobre B, K menos um. Aí lembra o seguinte, lembra que eu já sei que todos os termos Bzinhos, né? Assim, essa coisa é decrescente. O Bn é maior do que um, então todo mundo é maior do que um, na verdade, né? Eles vêm andando do 2 para um, né? Então, o próprio BK menos um, ele é maior do que um, né? Logo, um sobre BK menos um, ele é menor do que um. Então, n mais um sobre BK menos um, ele é menor do que n mais um. Então, um sobre esse negócio, ele vai inverter. Ele é maior do que um sobre n mais um. Então, na hora que eu inverto o sinal, o que que acontece aqui? Esse menos, né? Menos esse negócio aqui, um sobre.
n mais um sobre bk menos um, ele é menor do que menos um sobre n mais um. Isso aqui é o crucial. Por quê? Porque eu consigo estimar esse pedaço. Ó. Graças a isso, eu consigo estimar que BK é menor do que BK menos um menos, né? Menos isso é menor do que menos isso. Menos um sobre N mais um. Pronto. Agora sim. Ó que beleza. Então fica do seguinte jeito, ó. É BK menos BK menos um é menor do que menos um sobre N mais um. Portanto, eu posso escrever isso para K igual a um. B1 menos B0 é menor do que menos um sobre N mais um. Posso escrever para K igual a 2. E você já entendeu a ideia porque eu fiz igual anteriormente, né? Então chega até o Bn menos Bn menos um, mesma coisa, soma todo mundo, aí fica assim, Bn menos B0 menor do que? Quantas inequações? N, né? Menos N sobre N mais um. Portanto, Bn é menor do que B0, que é 2 menos N sobre N mais um. Portanto, Bn é menor do que, isso aqui é 2N mais 2 menos N mais 2 sobre N mais um, né? Um mais um sobre N mais um, né? Ou se você quiser, N mais 2 sobre N mais um, né? Enfim, e claro, isso aqui é bem melhor do que a estimativa que eu queria. Não, não é bem melhor, mas um pouquinho até melhor do que a estimativa que eu queria, né? Eu provei, eu queria um mais um sobre N menos um, eu provei para um mais um sobre N mais um, né? Um tequinho melhor. Então, por exemplo, se eu passar de novo para N, na verdade, o que eu provei, né? O AN era o inverso do BN. O que eu provei é que o AN é maior do que N mais 2 N mais um sobre N mais 2 que é exatamente o quê? Um menos um sobre N mais 2, né? Beleza. Então, foi isso a minha solução. Eu vou ainda pausar o vídeo aqui rapidinho, a gravação, porque eu vou olhar se a solução que estava no livro é parecida com isso, e se ela for diferente, eu vou acrescentar ela aqui na gravação antes de encerrar. Bom, enfim, aqui eu encontrei a solução dele. Cara, a solução é muito sucinta, olha. Ele simplesmente escreve a recursão desse jeito aqui. Muito bem, a gente conseguiu achar no nosso processo a necessidade de inverter, né, os termos da sequência. Mas ele faz de uma maneira muito bonita. Ele faz essa soma telescópica aqui, né? Um sobre AK menos um sobre próximo. E ele acha que isso é somatório dos inversos de dos inversos de N mais AK. E muito claramente isso é menor do que um, enfim. Mas aí na estimativa dele, ele não conseguiu essa cota melhorada pro um menos um sobre n, né? Eu consegui, ó. Consegui um menos um sobre n mais 2, uma cota um pouquinho melhorada. Eu espero que esteja certo, né? Mas enfim, é, ele só inverte a sequência e usa o fato de que ela é crescente, né? Um 2 menos um sobre a n é igual a esse somatório aqui estranho. E aí ele bota que isso é maior do que um n sobre n mais um. Ah, sim. Ele cota pelos dois lados, né? Essa fração é maior do que um sobre. Perdão, ela é menor do que um sobre n, mas ela também é maior do que um sobre n mais um, né? Acho que o grande lance aqui é que cada fraçãozinha desse tipo aqui, um sobre n mais ak, é menor do que um sobre n e é maior do que um sobre n mais um. E dá uma certa raiva quando você vê esse problema resolvido assim da maneira tão encapsulada e rapidinha, né? Por que que a gente não enxergou isso mais cedo? Eu mais cedo hoje tentei fazer esse problema, os outros meninos tentaram fazer esse problema e a gente agarrou feio, a gente encerrou a aula sem fazer, né? Mas enfim. E tá aí, é uma coisa muito simples, é uma substituição bem elementar. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa sempre, não importa quanto tempo a gente estude, sempre lembrar das substituições elementares, das técnicas mais básicas que estão à nossa mão, enfim, né? E é isso. Para esse vídeo foi isso. Obrigado por quem chegou até aqui e até a próxima.